De volta aqui no programa, batendo um super papo com a historiadora Sueli Petry. Contou um pouco da sua história de filha de ferroviário, os trabalhos que foi para chegar ali, depois de se casar, né? Depois de se casar, comprar um carro em quatro pessoas, e aí puderam então, foi fazer um trabalho em cima dos clubes de caça e tiro no desfile de 2 de setembro, que é, né? Continua, dona Sueli, para conhecer um pouco dessa história. Então, como estava dizendo, nós compramos esse carro para fazer... Ai, eu não me recordo. Será que não era um Gordini, não? Não, era maior. E o interessante é que nós íamos, eu não dirigia. Certamente eles não confiavam na motorista. Cada um trocava no dia ou uma semana, mas nós íamos, nós cantávamos ou nós rezávamos. Foi assim um momento bem interessante. E nem tinha aquele negócio de não beber, de cinto de segurança, nada disso, né? E podíamos correr além do 100 na época, ainda podia, né? E ainda não era duplicado. E as aulas na universidade, elas iniciavam se nós chegássemos, porque não era um grupo grande. Sim, sim. Então nós éramos chamados de as prendas arianas. Que mundo! Prendas arianas por quê? Arianos por causa dos alemães, né? Sim, sim. Então as prendas arianas chegaram de Blumenau, então vamos começar as aulas. Então, aliás, eu nem perguntei qual é o seu nome de solteira. Vansuita. Vansuita, isso é italiano? Não, os Vansuita seria holandês, Vansuit, ou belga. Bom. Que vieram, a primeira informação que eu tenho do primeiro Vansuita, desembarcou lá no século XVIII, Vansuit, na Laguna. E depois foi se expandindo essa família que está... Petry é do meu marido. Do marido, mas ele... Que é de origem alemã. Germânica. E então, dona Sonia, aí, feito isso aí, formou-se então uma historiadora. Isto. Então, junto com os outros 3 também se formaram historiadores? 2 deles sim, outros 2 não concluíram, né? Então nós 3, que seria o Colombi, eu e o Anselmo Hillesheim, que eu não tinha citado. Mas agora mudando um pouco do contexto da história, como era ser historiador naquela... A senhora já foi ser historiadora, como é que funcionava? Vai para uma prefeitura para poder pegar um emprego público para ser historiadora da cidade? Ou vai criar uma empresa própria na época para poder... Como funciona a profissão de historiador? O historiador é uma profissão que lhe abre muitos leques. Você pode dedicar-se a ser um historiador que vai dedicar-se à pesquisa exclusivamente para produzir trabalhos, livros, ou será o professor da história... Livros seus sobre determinadas histórias. Exatamente. Naquela época vendia mais, hoje já... Hoje é tudo mais no virtual, né? Ou ele pode dedicar-se a ter uma empresa para prestar serviços à comunidade em termos de... eu quero fazer a biografia de tal pessoa, tal. Ou então história ele tem esse conhecimento para empresa. explorar uma história de vida. Exato. E o que a senhora fez quando se formou? Foi por qual vertente? Eu fui primeiramente para a área da pesquisa, justamente porque o trabalho que eu escolhi como tema desenvolvia clubes de caça e tiro. O que era? Uma instituição que veio na bagagem cultural dos imigrantes lá no século XIX, a primeira sociedade, hoje o Tabajara Tênis Clube. E quem pagou a senhora para fazer isso? Assim, olha, para que ter todo o trabalho ter um... Eu tinha uma bolsa na época que nós tínhamos direito, mas muito foi do meu próprio recurso, do meu trabalho. Nessa época eu já era professora no município. Já estava dando aula, então tinha já Já tinha um recurso financeiro. E quando eu precisei fazer esse meu trabalho de pesquisa, eu fui à biblioteca pública, que tinha um espaço que se chamava o Arquivo Histórico. Chegando lá, jornais todos em alemão. Eu não lia nada em alemão. Não entendia alemão? Não. Então eu caçava as palavras que me interessavam no jornal, levava para o seu Franz Braque, que foi o meu primeiro chefe, né? E ele era alemão nato, traduzia para mim, e dessa forma eu fui me familiarizando
com a linguagem, e assim eu fui progredindo. E também eu criticava, porque eu deixava um trabalho separado, quando eu voltava no dia seguinte ou na semana seguinte para continuar a pesquisa, já não estava mais no mesmo lugar. Porque as bibliotecas eram dinâmicas, que ele mexia tudo, todo Aí mundo. o que acontece? Mas o arquivo também era assim, né? Também devia ser, né? O Não arquivo era um arquivo, era um espaço onde tinha material que relacionava-se à história da cidade. Então eu comecei a criticar isso, e certa ocasião o Emiliano Stoff foi lá na Itopavazinha, onde eu dava aulas, na Philipp Schmidt, que eu trabalhei em várias escolas até chegar ao arquivo. E lá ele disse, olha, você vai agora dar início ao arquivo de Blumenau. Quem falou isso? O Emiliano Stoff, que era do Secretaria de Educação. E quem era o prefeito da época, a senhora lembra? Não? Na época, era o Felix Tais. Felix Tais. E aí a prefeitura, então... Aí eu era funcionária da prefeitura. Como professora? Como professora. Então eu passo a ser cedida da Secretaria de Educação para dar início. Porque antes a senhora fazia um trabalho de professora e eu tinha que ter tempo para fazer. Fazia à noite, não? Eu passei muitas madrugadas frias, e o marido brigando, escrevendo, e nessa época eu já tinha um filho. Como era o nome dele? Juliano. Eu só tenho o Juliano, que é o meu filho, e um neto, que já está com 20 anos, uma nora e um marido. Então essa é a minha família. Então a senhora dava aula de dia, ainda ficava de noite fazendo isso aí. Eu virei muitas noites. E aí foi a prefeitura, como era funcionária municipal? Eu sempre fui funcionária da prefeitura, como meu marido também, como meu filho também. Então, a prefeitura é a nossa grande gestora financeira. Certo. Tá? E isso até hoje? Isso até hoje. Então, nós somos aposentados, porque eu dei aula na FURB, depois que eu terminei meu curso. Aí já era outro negócio. Aí já era. Então eu trabalhei de manhã, à tarde e à noite durante 30 anos. E durante 30 anos, sempre a história. São livros da senhora ou não? Não, esses são livros do Blumenau em Cadernos, sim. que nós organizamos no Arquivo Histórico e que relata a história da cidade. É uma revista que tem 65 anos de história ininterrupta. Isso é raro no país. Dá para errar aqui, não? Dá para... A história é tão complicada, né? Quando a gente vê a pessoa catalogar uma parte da história, fica fiel mesmo ao... A história, para nós historiadores, nós buscamos a informação dentro do documento. Ele fala por nós. Mas hoje nós temos outras vertentes. A fotografia é um novo componente que nós fazemos uso. A entrevista que se faz com as pessoas é outra fonte de pesquisa, mas a sua história pode ser diferente daquele outro que eu vou conversar sobre o mesmo assunto, diferente, ele vai narrar a sua história. Então, o historiador, ele ao produzir um trabalho de pesquisa, ele fala por si o que ele interpreta do documento, e você, ao escrever o mesmo tema, pode ter uma outra leitura, uma outra vertente. Mas, dona Sueli, eu não sei quantos historiadores tem em Santa Catarina. Temos muitos cursos de história. Mas quando se fala em Blumenau, região, Vale do Itajaí, vamos falar sobre a história. É sempre a dona Sueli Petri. Porque nós estamos... A senhora chegou como um marco, a mais importante historiadora aqui do nosso região. Não é que é importante, é que nós trabalhamos no arquivo histórico, nós montamos aquele arquivo e, graças a Deus, eu tenho como é que eu vou dizer, uma memória que me faz facilitar onde estão as fontes, porque a gente organizou, eu li tudo. Você tem uma super memória para ser historiador, né? Precisa. A senhora indica para as pessoas... E não é só memória, leitura. Leitura, que é o mais importante. Né? E não é só o passado, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, no nosso entorno. Agora, venceu Trump. Muito bem. Quais são os reflexos? Nós já temos que estar atentos, né? Porque se reflete lá, mas tem consequência. Nós temos as nossas empresas, existem os contatos, como é que o país vai
Entende? É uma história. É uma A senhora história. indica para quem está em casa, estou lá em casa, tem uma filha, um filho, fazer curso de história, ou o Google hoje já mudou todo esse contexto? Eu tenho sempre, como eu trabalhei na universidade durante esses anos todos, eu sempre, quando iniciava o curso, pela primeira vez os alunos chegavam a mim, eu dizia o seguinte: ser historiador lhe abre um caminho para muitas vertentes. Você vai ser tão bom para vender produtos, porque você vai ter sempre uma conversa a mais. Você vai ser bom até para namorar, porque você vai, né? Você vai poder ter espaço para dedicar-se às outras áreas, abrir uma empresa de assessoria, você pode dedicar-se à arquivística. Então hoje é uma boa, se eu for estudar, mas me diferencio na multidão. Exato, se diferencia, mas tem que se aperfeiçoar. E o Google só existe por causa do historiador que faz a história, né? Perfeitamente. Então uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra. E a tendência do mundo hoje é você estar atento cada vez mais, porque o mundo não é mais aquele mundinho. Hoje nós estamos vivendo... A história é todo segundo da história nova, né? Todo segundo. Então precisamos estar atento. Então a senhora já aposentou e agora vai ficar trabalhando... Não, eu continuo trabalhando, porque para mim, estar no arquivo, estar atendendo as pessoas, eu levei sempre isso como uma missão. E acho que ainda tenho muito para fornecer e contribuir. Contribuir para a história. No próximo ano nós temos os 150 anos da imigração italiana e já estamos envolvidos. Como este ano, na imigração... E a senhora sabe que eu me senti super homenageado. Deixa eu mostrar aqui os livros do Homenagem Caderno para encerrar aqui. Eu me senti muito emocionado, porque teve a homenagem aos 200 anos da imigração alemã. Foi feita aquelas placas da Beira Rio, e uma das placas tem a FENABIT, uma feira que o Mendes mesmo criou. Eu achei isso maravilhoso, não pedi nada, né? A gente fazer um pouco parte da história é muito legal. Esse é o Blumenau em Cadernos. Onde é que pega esse livro aqui? De graça? Nós temos assinantes. A assinatura dela é R$200 para o ano inteiro. É um livro. Blumenau em Cadernos. Tá aí para todo mundo que estiver interessado em conhecer um pouco de história. Deixa eu encerrar só pedindo para a senhora aqui um bate e volta de uma indicação para o meu telespectador. Um livro para indicar? São tantos os livros, e eu sou mais leitora dos livros na área de imigração, colonização, memórias. Então eu estaria dizendo, são vários. Então deixo livre para as pessoas. Um filme, a senhora tem um filme para indicar? A mesma coisa, nós temos a Netflix, que estão com tantos temas. Que não... E um hobby que a senhora faz? O que a senhora faz quando não é historiadora nem... Eu gosto muito de andar na praia. O guru que lhe inspirou na vida? Deus. E um time de futebol? Eu sou vascaína. Ontem à noite o Botafogo... O meu time Botafogo... Mas eu sou vascaína por um motivo. Meu pai era vascaíno e todas as filhas que nasciam eram vascaína. E as únicas que... A única que perseverou foi eu. Meu pai era o maior vascaíno dessa cidade, seu Zé Oliveira. Dona Sueli, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a senhora estar aqui no programa, contar um pouco dessa história maravilhosa. Espero que a senhora volte aqui para a gente sempre continuar falando um pouco dessa importante área. Eu que agradeço. E eu volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista, agradecendo a historiadora Sueli Petri. Espero você na semana que vem. Tchau! Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. E Betonarte e Masque. Concretizamos ambientes de vida.